Amigos do canal Calcio Parlato, se encerra assim também essa 22ª rodada do Campeonato Italiano, uma rodada que acabou com grandes agitações, né? Não só um 6-0 absolutamente límpido e que determina quanto a Fiorentina de fato seja um time muito determinado e seja um time conduzido por um treinador, em alguns aspectos, em alguns momentos, talvez teimoso e, por isso, às vezes criticado, mas certamente um treinador que consegue passar aos seus jogadores a própria filosofia de que é sempre, sempre batalhar e nunca deixar de lutar. Mas tivemos um episódio muito sério no último momento, nos últimos minutos de jogo de Milan-Spezia, um jogo que estava estava no empate, último minuto, todos vocês devem saber, o Milan teve um gol praticamente não anulado, mas praticamente não marcado, porque o juiz se precipitou em assinalar uma falta ao próprio Milan. Pela lei da vantagem, é evidente, esse foi um erro absolutamente claro e absolutamente prejudicial para o Milan. Quem escreveu o roteiro desse jogo foi particolarmente cruel, porque, e aí, num contra-ataque, o Spezia fez 2-1, e aí, de fato, a situação, esse erro do juiz se transformou em alguma coisa ainda mais clamorosa. Mas o que acontece, e vamos fazer esse paralelo, talvez, entre Milan e Fiorentina, eu já vi outros jogos em que o juiz parou um contra-ataque quando já o goleiro, quando já o jogador estava sozinho na frente do goleiro. Já vi gols anulados exatamente da mesma forma em outros campeonatos. Acontece que os juízes italianos são ruins. Essa geração nova, e sobretudo a condução do Rocchi, depois que o Rizzoli saiu, está sendo desastrosa. Erros acima de erros, intervenções do VAR descabidas, situações que, em algumas questões, parecem favorecer sempre os times que mais gritam, o que mais tem, digamos, poder econômico. Não foi o caso de hoje, né? Evidentemente não dá para comparar o poder econômico do Milan com o poder da Spezia. Aqui, no caso de hoje, foi absolutamente de incompetência ou até de querer mostrar serviço com excesso de zelo demais. Resultou em um erro. Não tem outras palavras, que foi um erro intencional, é claro que não é, né? Está bem evidente na própria reação do juiz, está evidente na dinâmica com qual se deu isso. Se trata de despreparo ou de uma pressão que os próprios juízes não conseguem segurar. Esse é o grande problema. O juiz não está preparado para esse tipo de pressão. Um jogo desse, né, que o Milan deveria ter ganho 3-4-0 tranquilamente, o Milan se encontra numa situação desfavorável, 1-1, e aí a pressa, né, claro, essa situação, paradoxalmente, para favorecer aquilo que deveria ser, de fato, um resultado positivo para o Milan, paradoxalmente, o juiz se atropelou, passou o caminhão por cima, inclusive de um gol absolutamente válido e legítimo. O que é isso? Despreparo. Pouco tempo de apito, pouco tempo de experiência antes de ir apitar um jogo num templo como é o San Siro, e isso dá nesses problemas. Mas vamos tentar, meu amigo torcedor do Milan, ser um pouquinho mais frio, porque vocês lembram, e tem vídeos nossos aqui no canal falando exatamente sobre isso. O mimimi depois de um jogo, como foi aquele jogo contra o Atlético, em que o Kessie foi expulso, e aquele
juiz, aquele juiz turco que é um outro estorvo da arbitragem, de fato não levou a muita coisa. Você reclama, 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 e você vai esperar o quê? Que no próximo jogo alguém te faça um favor? Não seria justo. O que tem a ver o próximo time que vai jogar contra você? Eu acho que o que está errado na base é o Milan aceitar de chegar e fazer 1-1 e não entrar em campo de uma forma mais decisiva. Aconteceu contra a Fiorentina, quando teve aquele 4-3, por exemplo, em Firenze. Por quê? Porque a Fiorentina estava cheio de desfalques, estava com muitos suspensos, jogadores com lesionados, etc. O Milan inteiraço entrou em campo e achou que já estava ganho o jogo. Foi exatamente o que aconteceu hoje. Basta ver a postura, por exemplo, do pior jogador de todos os jogadores em campo e fora do campo que o Milan tem hoje, que é o Bakayoko. Eu falo que ele não é um jogador mais, não é mais um jogador para a Série A. Desde a época que ele estava no Milan, saiu e voltou, né? Na época em que ele mandou tomar lá ao Gattuso, Bakayoko não corre, Bakayoko passeia, acompanha, não tem velocidade. Ele tem visão de jogo. E aí, meu filho, hoje não estamos mais na época do Rivera e do Mazzola, não estamos mais na época em que o jogador para, espera e faz o lançamento, que nem fosse futebol americano. Não estamos mais nisso. Hoje é velocidade e força física. Bakayoko não serve. O Tonali, dizem más línguas, que ele tomou o cartão amarelo para poder jogar os próximos jogos contra a Juventus e contra o derby contra a Inter. Fez de propósito para ser suspenso. Bobagem, se for. Bobagem, idiotice. Porque hoje o meio de campo não existia. O meio de campo contra o Spezia, com todo o respeito. Né? E aí o paralelismo com a Fiorentina do italiano é muito fácil. Né? O Genoa e Spezia, do ponto de vista de jogo, se equivalem. Aliás, né, podemos dizer que o Genoa tem até tido a tentativa de melhorar o jogo. Claro, está sem treinador, o treinador que foi contratado ainda não foi oficializado, o Shevchenko foi mandado embora outro dia. Enfim, esse chocolate de 6-0 que o Genoa tomou da Fiorentina não foi só porque o Genoa é ruim, mas é porque a Fiorentina não parou de jogar um segundo. E cadê o Milan? Cadê o Milan? Cadê o Milan que faz um gol e senta? Cadê o Milan que ninguém corre? Cadê o Milan que o Ibrahimovic fica lá esperando a bola? Cadê o Milan que o Leão faz o gol e depois fica esperando a bola? Cadê o meio de campo que não existe? Com dois meninos fazendo a zaga. Pioli, não é assim que se ganha um campeonato. Existe, evidentemente, uma responsabilidade nesse caso do treinador, porque aí, taticamente, tecnicamente, Pioli é um treinador que eu estimo muito, mas nessa questão psicológica é muito falha. É muito falho. É muito falho. Aconteceu na Champions League, aconteceu hoje de novo. E vale lembrar, que vai ser lembrado no final, o Milan perdeu o campeonato, porque não perdeu o campeonato somente, talvez, porque o juiz apitou antes. Porque erros arbitrais, erros desse tipo, acontecem. Esse é mais um erro. É clamoroso, mas é somente mais um erro. Assim como era um pênalti errado, né? Assim como outros erros que podem ser cometidos. Mas, vejam bem, vamos se esquecer de dizer, Sr. Pioli, naquela oportunidade, você não motivou o time da forma correta. Está faltando alguma coisa, porque vocês assistem o jogo da Fiorentina e veem que as pessoas são absolutamente motivadas. Não me venham me dizer porque o Genoa é muito mais escapado. Porque quem que tem o Spezia? Quem tem o Spezia de jogadores? Quem tem o Spezia de jogadores que possa dizer que seja um time fantástico? Então, torcedor do Milan, é um momento muito chato, mas não podemos passar por cima da responsabilidade
do treinador, é do ambiente, é dos jogadores chaves. Porque a Ibrahimovic, por exemplo, é um jogador-chave. Ele não pode ficar lá esperando na banheira. Ele sempre faz isso, mas nesse jogo ele tinha que, pelo menos, tentar segurar e fazer alguma coisa no 1-0 para tentar mostrar que não é 1-0, não vai levar a gente em nada. Sufocar o jogo dos adversários. O Milan não fez nada. O Milan fez as jogadas que sabe fazer muito bem pelas laterais, com o Theo Hernandes, com o Leão, e depois, né? Contra o Spezia. Repito, se motivar contra times grandes é fácil. O difícil, amigos torcedores do Milan, é se motivar contra o time pequeno. Então, dê uma olhada no jogo que a Fiorentina fez e como que eles acharam motivação. Ambos, Fiorentina e Milan, jogaram em casa. Um perdeu de 2-1 e o outro ganhou de 6-0.